Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma estratégia muito simples, mas extremamente eficaz para a gente dar feedbacks. Para a gente falar sobre feedback, vamos imaginar um cenário. Tá? Vamos imaginar que você é um gerente e precisa dar um feedback para um coordenador. Tá? O que está acontecendo? Este coordenador ele tá agindo com os colaboradores dele de forma muito áspera, de forma muito agressiva, com uma comunicação muito forte. Né? E você quer dar um feedback a respeito disso e bolar junto com ele uma estratégia para que essa comunicação seja suavizada. São 6 passos, mas são passos que eles se interligam, que se você entender a linha de raciocínio, você vai ver que é muito simples. Tá? Vamos lá, o primeiro passo. A primeira coisa que a gente faz é fazer um elogio a alguma referência de identidade. Você vai falar assim, você é, você foi, você sempre foi, que tem a ver com o ser. Então, por exemplo, se eu quero que ele suavize a linguagem dele, a comunicação dele, por exemplo, eu digo assim para ele, ó, você é uma pessoa muito flexível, né? Por isso que a gente vai bater um bom papo hoje. Por que eu coloquei flexível? Porque a flexibilidade como característica de identidade vai me apoiar sobre a estratégia que eu vou dar para ele. Né? Então esse seria o primeiro passo. No segundo passo entra a recomendação. Ao invés da gente falar assim, isso você está fazendo errado, porque você não pode mais fazer isso, o que acontece? Quando a gente dá um feedback assim, que é o que normalmente acontece, a pessoa ela entra na defensiva, que a gente fala assim, ela ativa o reptiliano dela. Ao invés de a gente falar o que ela está fazendo de errado, a gente coloca as recomendações para agregar a ela. Então, por exemplo, se eu já disse que uma característica importante dela é a flexibilidade, eu poderia dizer assim, você já é uma pessoa muito flexível e é por isso que eu tô aqui conversando com você, porque eu sei que em determinados momentos a gente tem que ser firme nos comandos, na nossa linguagem, mas eu também sei que se a gente desenvolver uma linguagem mais sutil, uma linguagem mais suave, a gente também vai conseguir agregar, né? Por isso esse nosso desenvolvimento. Quando eu coloco dessa forma, em que a gente vai agregar algo, ao invés de dizer, não, você não pode mais fazer isso, o que eu faço? Eu acalmo ela, tiro ela da defensiva e coloco ela numa posição em que para ela ver novas opções, que ela vai se tornar mais flexível e com isso vai facilitar a coordenação dela e vai facilitar a minha gestão. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é o como que nós vamos executar. Nós, como pessoas que damos feedback, nós vamos ajudar ela com no mínimo 3 estratégias, nesse caso para suavizar a linguagem dela. Então, por exemplo, eu poderia chegar, Joãozinho, que é o João lá nós estamos dando feedback para ele. João, é o seguinte, sabe quem tem uma linguagem muito suave, muito sutil? A Maria, lá do RH. Ela tem um feedback em que ela usa muito bem esses suavizadores linguísticos. Né? Uma segunda opção, eu vou te encaminhar um vídeo que fala especificamente sobre isso e também vou te recomendar um livro para que você leia e aí sim você vai se flexibilizar ainda mais para conseguir dar esse bom feedback de forma bem sutil e bem suave. Tá legal? Então essa é a etapa 3. Na nossa quarta etapa do nosso feedback de alta performance, entra a questão da motivação. Qual é o motivo que ele tem para executar essas recomendações que a gente está dando? De preferência, você vai dar motivos que sejam pessoais. Então, por exemplo, João, se a gente conseguir realmente agregar essa suavidade no seu feedback, na sua forma de conversar com os colaboradores, os nossos resultados subirão. E quando eles subirem, eu tenho preparado para você inclusive um bônus salarial ou talvez até uma promoção. Então eu estou dando quais são os ganhos que ele terá caso ele execute a proposta que a gente está fazendo a ele. Legal? Essa é a quarta etapa. No nosso quinto passo, entra os resultados esperados com a flexibilização dele. Então, por exemplo, olha, João, quando você
quando a gente conseguir criar esse arsenal, esse novo repertório para você, você vai perceber que os seus colaboradores vão trabalhar mais motivados, que os seus colaboradores vão te respeitar mais, os seus colaboradores eles vão ter uma interação entre eles muito mais saudável. Você vai perceber que o índice de afastamento por estresse ou por sei lá, faltas no trabalho, você vai ver que vão diminuir. Então eu estou dando para ele algumas referências do que a gente espera com essa mudança dele, com esse novo repertório que ele vai criar. Então esse é o quinto passo, resultados esperados. E enfim, no nosso último passo do nosso feedback de alta performance, entra a preparação para ação. Nesse preparar para ação, nós temos 3 perguntas que a gente vai responder, né? Que a gente vai organizar com o João, por exemplo, né? Então a primeira pergunta é: quais são os primeiros passos que ele vai dar em busca dessa nova flexibilidade, desse novo repertório? Então, primeiro, qual será o primeiro passo? Segundo, quando ele será dado? Porque a gente precisa tirar ele desse ponto. A gente precisa causar o primeiro movimento nele. Então, qual será? Quando será dado? E quando que será a nossa próxima reunião? Para a gente conversar sobre o que está acontecendo durante esse processo de evolução dele. Tá legal? E assim a gente fecha o nosso feedback de alta performance nesses 6 passos. Espero que você tenha curtido. Se você gostou mesmo, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos em breve em outras dicas. Até mais!